vai chegando. Solta um coração quem tá aí, manda um coraçãozinho, manda um joinha, um beijinho, Um aceno. Gente, mais um pod. Coração. Dá uma moral aí, larga de ser ruim. Tem Mas a uma gente aí. também nem avisou. Hã? A gente também não avisou. Não, a gente não avisou. É de surprise. Tem um coração ali, ó. Tem um coração aí? Ah, é do Borges. Como eu Alô, não- Borges! Como eu não enxergo daqui, Eita. não sei de quem A é. gente tá cheio de testes por aqui. Estamos fazendo teste, gravando pro YouTube e ao mesmo tempo Ao transmitindo vivo. ao vivo ali. Na minha Alô, página. turma! Hoje mais um episódio do Pod Dani, onde todo mundo tem algo a dizer. E hoje a gente tem uma visita, participante Ui! especial. Quem sabe? Não Quero é, não saber será se vocês visita vão mais. me pagar depois pra Ó, eu estar que- aqui hoje. Vamos só alimentar. Quero saber o que vão me dar hoje. Gente, mas olha agora, falando sério agora, esse Pod Dani tá maravilhoso. A gente veio falando, vamos falar sobre depressão. Um crescimento, né, mundial de várias pessoas tendo esta doença, Melissa. É. Muito, muito grande. Eu tenho até pergunta assustador. pra você até, Melissa. Já? também. Já, Pergunta. depois eu tenho também. Mas, é assim, a gente tá muito impressionado com o tanto que tem crescido, né? E esse tema sobre saúde mental é uma coisa que vem vindo bastante e tem se aumentado muitos casos, né? Então, assim, é preocupante aí, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se olhar, a gente tem que olhar pro próximo, mas eu também depois eu tenho várias perguntas pra você. Tá. Depressão. Tô pronta. Hoje, você, psicóloga, Melissa, como que tá dentro do consultório, como que tá as pessoas, né? Aham. Que chegam, eu acredito que as psicólogas estão tratando bastante. Aham. O sintoma diagnóstico de 10, 3. É bastante, né? É, Nós eu falando de acho. vários casos que a gente Isso. tem de você Transtornos de tratamento, mentais e 3, depressão. Especificamente, fora, por exemplo, burnout, que tem no quadro dos sintomas lá, tem o processo depressivo também. Mas de transtornos de depressão temos, assim, uma média. E é compatível, eu acho, com o que nós temos aí de crescimento mundial. Por exemplo, aqui no Brasil, os casos de burnout, que você sabe, né, é um conjugado, sintomas conjugados, ansiedade, depressão, entre outros. 1000% aumento. Meu Dos Deus, casos. É bastante. E hoje, atualmente, no Brasil, a gente está com uma quantidade E tem numerosa números de diagnóstico. falando que vai se aumentar isso, né? Sim. A gente quer pontuar para vocês que tem várias fases e há um crescimento muito grande. Eu vou começar já a destacar aqui esse crescimento da depressão Enquanto você em destaca. diversas faixas etárias, gente, em diversos grupos, né? Então, assim, diversas faixas etárias, a gente quer falar um pouco, a gente vai começar a falar sobre cada uma delas, né? E depois a gente vai fazer umas perguntas aqui pra Paty, né? A gente vai entrar, mas o crescimento da depressão a gente vai categorizar aqui, e depois a gente fala do modo geral, o aumento de jovens, adolescentes e jovens adultos, né? Vamos ver assim, sofrem de depressão ou descobrem na adolescência. Eu lembro que quando eu era adolescente a gente nunca ouviu sobre isso, né? Talvez era uma coisa que não era tão estudada e tão relevante no momento, né? E aí, assim, esse crescimento dos adolescentes e jovens adultos, né? Uhum. Você tem dados numéricos? Eu não tenho dados numéricos de crescimento. Eu sei quantitativo geral de diagnóstico fechado no Brasil, em torno de 5,8% da população, né? Que dá mais ou menos 11 milhões de pessoas com diagnóstico. É muito. E fala-se de um crescimento muito grande até 2030. Em questão de 5 anos aí nós temos para duplicar praticamente esse número. Não sei se bate com os seus números aí. Não, acho que foi que depois a gente até conversou sobre isso, né? Os números, né? Mas assim, o número onde se prevalece maior é entre os adolescentes e jovens.
Talvez pela pressão acadêmica, onde os pais entram na sua, aonde você vai trabalhar e como você vai viver. E aí entra também as redes sociais, que nós na nossa época não tinha, né? Não tinham isso. E a transição de adolescente para a vida adulta, a uma, tipo, você fica meio perdido, aonde que eu tô? Eu tô aqui, eu tô lá, né? Então assim, é onde os dados estão se indicando maiores nos jovens e adultos. É verdade. Jovens e adolescentes, né? Antes era 20 e 50, 20 a 50 anos, Aham. a maior incidência. E agora isso baixou. Isso baixou para 12, é infanto-juvenil praticamente, né? 12 a 30, ali E a já gente tem começa muitos casos sobre isso, né? muitos. É que isso não é comentado muito, né? Acho que para não também não acender aquela coisa, mas assim, eu acredito que redes sociais, a pressão de temos que ter dinheiro, temos que isso. ter uma vida social. É muita comparação, né? Eu acho que o que pesou com relação à rede social é de trazer, porque assim, ó, pensa na nossa época, né? Faz pouco tempo que a gente tava adolescente. Sim. Tipo assim, uns 5 anos atrás. Uhum. Na sua época aí, né? Que está nos ouvindo, que já faz mais tempo que vocês são mais velhos, né? Na sua época, a gente tinha alguns complexos. A gente tinha alguns desejos, assim, a gente olhava e falava assim, queria tanto tal coisa. Não era assim. Eu não sei você, mas eu tinha. Eu falava assim, nossa, Eu queria um pogobol. Pronto, então. Era que isso, seja. pogobol. Eu queria tanto tal coisa. Nossa, queria tanto. Então, assim, o nosso desejo de insatisfação, nossa insatisfação, era um universo tão limitado. E perto desse universo existia, porque é normal, é pertinente ao ser humano. Sim. Isso, né? Agora pensa o tanto de fonte de comparação que o adolescente hoje tem. Ela já desde criança, Turbinando, né? ela tá ali o tempo todo exposta a padrões assim implícitos, não é nada assim, você tem que ser assim. Mas ela olha, ela assiste, ela vê, nossa, tão legal, é mais feliz, é mais contente, tem isso, tem aquilo, que é o que chega, a informação que chega, tá sempre bonita, tá sempre sorridente. É aquele padrão, aquela pessoa, daquele jeito. Imagina, isso aí vai sendo incutido no cérebro daquela criança desde pequeno. Então a insatisfação com o que tem é muito maior, né? Nós estamos falando aqui de uma das causas Sim. o transtorno de ansiedade e a questão da depressão. Uma das causas, que é a questão ambiental, porque não é a única causa. Mas é um ponto que a gente está aqui focando, que é com relação à modernidade, o que essa modernidade pode influenciar no processo de depressão, né? Vamos falar assim, já depressão mesmo, o diagnóstico em si, né? E a Paty hoje tá aqui, e aí nós já vamos começar fazendo umas perguntas pra ela, é óbvio. Eu tava quieta. Quieta. Tava quieta. Paty, a gente até conversou muito sobre isso. A Paty teve alguns pontos de depressão, Patrícia? Já é a primeira pergunta que eu pergunto pra você. Qual que é a sua relação? Qual que é a sua relação com a depressão? com este tema? Fala Chega do mais coração. perto do microfone aí, tá? Aí. Faz de conta que não tem mais ninguém. familiarizada com isso. Não, mas já tá pegando. Eu gosto de ficar atrás, não na frente. Eu tive depressão, eu acho que um pouco antes da pandemia. E com a pandemia, o negócio ficou mais forte. Por quê? Porque vinha a pressão naquela época as academias tinham que estar fechadas, não podiam abrir. E eu ficava, cara, como que nós vamos pagar as contas? E as contas iam vir e a gente não tinha como trabalhar e não recebia. Então aquilo, com ansiedade, né? Foi dando uma depressão, uma angústia. E eu só percebi que eu estava assim quando eu comecei a passar mal. O que você teve? Eu tive como se eu tivesse tendo, as pessoas até falavam assim, cara, você não tem problema no coração? Eu ficava com a mão dormente. E ela ficava tremenda assim. E era uma época assim que eu chegava
pra trabalhar, eu já olhava pro relógio e via que horas que eu vou voltar pra casa. Ah, tá. Então eu chegava, isso antes da pandemia, né? Eu chegava pra trabalhar e falava assim, meu Deus, que horas que isso aqui vai acabar para eu voltar pra casa? Então aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque eu não era assim. Eu gostava do que eu fazia, eu gosto do que eu faço. Mas aquilo tava me oprimindo. E eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu achava que eu não queria mais aquilo ali. Eu pensava, será que eu sirvo pra fazer isso que eu tô fazendo? Porque não tá dando certo. Você começou a duvidar de você. Eu comecei a duvidar de mim. Da sua como escolha pessoa, como profissional. profissional. E eu comecei a desmarcar a aula. Eu ficava muito doente, frequentemente doente. E vou ser sincera, eu gostava de ficar doente, porque quando eu ficava doente, eu ficava em casa. É. Eu não via as pessoas. Então, foi esse o primeiro sintoma que eu percebi em mim. Que tinha algo errado, era isso. Aí volto para Melissa. A depressão, ela dá sinais, como ela disse, o corpo dela estava falando, deixava ela adoentada, para algo prender ela, tipo, vou ficar em casa, quero me isolar, não quero ter contato com as pessoas. É isso, é sempre esses tipos de sinais. Porque a gente tem história de alguns acontecidos que a pessoa não tinha esse sinal ou ela escondia os sinais. O grande problema é que ainda tem muita... Como fala quando a gente tem uma... Incertezas? Não. Preconceito? Preconceito. Acho que as pessoas têm vergonha de falar. Isso, tem. Porque quando a gente fala de... Porque parece, que frescura, ou irresponsabilidade. Sim. Podia ser muito bem interpretada por, nossa, que irresponsável. Então a pessoa tem vergonha, tem uns mitos em torno Como disso. se dizer, eu tenho um ponto fraco. E também, por exemplo, pessoas que têm a ver com a religião, por exemplo, falta de fé, não tem Deus, tá em pecado. Tem um monte de coisa assim, né? De mito mesmo, que levam para um lugar de estigma, assim. Então, eu tenho que esconder isso, ninguém pode saber que eu tenho isso. E mesmo hoje ainda existe, né? Porque por Ainda mais que a existe. gente fale e a gente abre as redes sociais, Sim. tem pessoas falando sobre depressão, O tempo ou a pessoa todo. fala, eu tenho depressão, venci ela e todo o processo. As pessoas ainda têm, né, a Sim. vergonha de Tem falar. um estigma. E esse estigma impede muitas pessoas de buscar ajuda, infelizmente. Porque vai tentando. Vou deixar, vou continuar Amanhã eu tentando. tô Não, melhor. deve ser que vai passar, eu vou, né? E vai diminuindo a. Mas esses sintomas aí, ó, que ela falou, é uma coisa muito importante. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de sair mesmo. Será que eu sou depressiva? Não, pera. Ela gostava e passou a não gostar. Esse aqui é um grande X da questão. Coisas que eu gostava de fazer, de repente. Você gostava de dar as suas aulas, porque você foi Eu professora da gostava. Body System, dava aula de body combat, de bike. Eu gostava e era super animado. Você não E via eu ia- obstáculo, não né? via. Você ia, Gostava. fazia, tinha dificuldade, tinha problema, mas encarava de boa, né? Não tinha problema nenhum. Aham. Mas é o que você falou, não é problema de fé, porque eu acredito em Deus. Aham. Não é falta de gratidão, porque eu sou grata por aquilo que eu tenho. Sim. Eu acho que é se for falta de alguma coisa, é falta de acreditar na gente mesmo. Sim. Porque a gente fica assim, eu não vou dar conta de conviver em tal ambiente. Eu não vou dar conta de trabalhar no que eu já faço. Eu faço mal, ou eu faço mal. Eu não vou dar conta de me relacionar bem com alguém que eu já tenho. Sim. Porque eu já tinha tudo, entendeu? Calma aí que tem umas crianças aqui. Peraí, sai daí. Criança. Vem, Apolo. Aqui, ó. Vocês dois parem de briga, hein? Por favor. Já passou. É 2 casinhos, gente. Eu tinha tudo na minha vida. Eu tinha e tenho. Eu tenho um trabalho bom, ganhava bem na época. Tinha uma pessoa comigo que eu amo. Tinha casa, tinha carro, tinha tudo. Mas tinha um Lá vazio internamente, que não conseguia ser preenchido. E aí que tá, porque tem pessoas que sentem, então essa questão aí que é, até talvez já indica uma necessidade de um olhar, um cuidado, né, com a minha história, por que eu tô me sentindo assim e tal, antes de ficar mais embolado.
né? Inicialmente, e a gente não aprende, a gente aprende a falar, encarando, e aí percebe que tá chegando, como se fosse aquele temporal vindo, não tem? Aham. Você percebe que tá chegando aquela nuvem mais escura, mais carregada, mas você vai deixando, não vai passar, e o trem vai. E aí quando você vê, tá afetando a sua vida social, aí quando você vê que você tá irritada, porque Sim. irritabilidade um Bastante. dos sintomas. Sim. O humor, uma hora você tá lá, de repente muda totalmente. O humor, ele tem essa humor deprimido, ansiedade, angústia. Vem um cansaço, que às vezes não é físico, você descansa, mas você continua cansada. Acorda cansada, né? Sim. Então começa a ver, mas o início, percebe? Que às vezes é lá um questionamento, uma pontinha da emocional, Na verdade, história foi uma e tal. ponta que aconteceu, mas talvez tinha algo que vinha atrás. Sim, pode ser. Que chegou num ponto onde foi um ápice. Né? Nós sabemos que com o Covid, né? Com a pandemia. Ali foi um marco para a humanidade, né? Explodiu-se tudo, intensificou as doenças, os transtornos, justamente porque uma das fontes da depressão, das causas, são os eventos sociais, são os eventos da vida. Então, assim, uma pode pandemia... Pode ser de relacionamento, pode ser de trabalho. Um fim do relacionamento, um luto mal resolvido, mal vivido, né? Sim. Perdi alguém próximo, pode ser um desemprego, uma questão financeira. Então, tem situações porque a interação é a predisposição genética, mas o ambiente. Sim. Tem gente que passa por tudo isso, mas se não tem predisposição genética, pode passar, desenvolver outros transtornos emocionais, muitas vezes, mentais, mas não necessariamente a depressão. Entendeu? Entendi. Tem a ver com isso. Porque a genética interfere em 40% disso. Sim. Então, eleva a sua chance em 40% de desenvolver uma questão de depressão. Entendi. E na época, você falou em preconceito, eu tinha até um certo preconceito, porque eu falava assim, eu sou professora de educação física. Como que uma professora de educação física tem depressão? Já lascou. Tu é professora de educação física. Como que eu vou alegrar alguém se eu não estou alegre? Pois é. Como que eu vou botar alguém pra cima se eu não estou? Exatamente. Tá vendo quando a gente estiver Teve sério? uma vez, eu não sei até se a Mari já teve aqui no podcast, Mari Beccari. Verdade, já. E eu fui pra dar aula pra ela, de personal lá no Pantanal. Cheguei no estacionamento, eu comecei a chorar do nada, assim. Do nada. A sorte que Mari já era estudante de psicologia na época. E ela já estava na academia me esperando. Aí eu liguei pra ela chorando, Mari, não dou conta de ir. E eu não sabia por que eu tava chorando. Eu sabia que eu não queria ir para lá. Eu não queria ver as pessoas, eu queria voltar pra casa. Aí ela, não, Paty, eu vou aí, Aí eu não queria que ela fosse lá no carro pra me ver chorando. Aí ela, não, então pode ir embora. Aí ela entendeu o que estava acontecendo e eu fui embora pra casa. Aquilo, compreendeu, né? Realmente é uma... Mas foi... Porque dá esses rompantes, porque como eu falei, essa questão de oscilação de humor, tem um sentimento de medo do nada, insegurança do nada, choro sem motivo, taquicardia, porque daí vira físico também, né? Daí você começa a ter sudorese, um estômago, dor de cabeça. Ansiedade é diferente da depressão. Mas pode ser que no processo depressivo você comece com ansiedade. Sofra de ansiedade também. É um dos sintomas também, pode aparecer como dentro do quadro de depressão. Mas pode ser que eu tenha só ansiedade e não depressão também, entende? Sim. Eu achava que eu tava só triste. Mas não sabia de onde que vinha a tristeza também. Eu achava que eu tava triste, que eu não tava depressiva, que eu tava triste. É isso mesmo. Aí eu te pergunto, como que eu vou diferenciar tristeza de depressão? Ótima pergunta. Porque assim, a tristeza pode ser profunda, inclusive, mas ela tem uma motivação. Isso aqui, me entristeceu. Então entra numa tristeza, né, profunda. E aí depois aquele evento se distanciou, resolveu, acabou aquela tristeza. Agora a depressão não tem um evento necessariamente que visual, assim, sabe? Que você entenda, é por causa disso. Entendi. Né? E assim, eu sempre brinco que a tristeza e a alegria têm a mesma movimentação, elas movimentam. Elas trazem aquele quentinho. Tanto faz uma ou outra. A depressão não, a depressão tem a ver com paralisação.
Ela tem a ver com isso, com você parar de, né, como a gente fala assim do corpo, né, a nossa relação com o corpo. É muito importante, por exemplo, a gente se perceber a nossa respiração. O ideal é que a gente consiga profundamente se movimentar, porque ao movimentar a nossa respiração, a gente deixa fluir as energias, deixa fluir sentimento, bons ou ruins. Faz parte da vida, né? Agora, o problema é quando a gente sente dor, o que a gente faz? Quando eu vou lá no dentista e vou levar uma agulhada, eu prendo a respiração. Eu faço... Quando eu levo um susto, um baque, eu... Na hora eu travo. Você trava o corpo. Então, a depressão tem a ver com isso, com esse encoraçamento, com isso de Aí você trava segurar tudo em pra volta, não né? sentir, sabe? E você acaba travando também as Tudo em coisas, né? volta. Por isso que uma das orientações pra gente no processo, porque um dos tratamentos, não sei se você ia perguntar, mas é a psicoterapia, né? Quando é uma coisa leve, apenas a psicoterapia pode ajudar. Quando é uma coisa mais crônica, mais pesada, tem que entrar com medicamento. Eu recebo paciente encaminhado de psiquiatra, como também encaminho Você para psiquiatra. Então, tem porta de entrada e início, tanto faz na psicoterapia quanto na psiquiatria. Dos dois lados. Às vezes tá lá e fala, não, pra você não ficar no remédio para sempre, você precisa entender o que tá acontecendo. Aí vai para lá, já tive paciente que acompanhei por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí, ela sacou o que tinha desencadeado esse processo. Ela começou a fazer toda uma reinterpretação, né? Foi desmamando dos remédios. Hoje em dia tá com, acho que é para ansiolítico, uma coisa bem de leve. O antidepressivo em si já diminuiu, já terminou, não sei, desmamou totalmente. E a psicoterapia tá ok. Ela já consegue compreender e lidar com aquele processo sozinha. Então é para isso, né? Não é para ficar ali dependente da psicoterapia, é para fortalecer para aquilo. E tem vezes que já só a psicoterapia já consegue compreender e, né, e ter uma... Agora, o que é bom do remédio? É que tira o sintoma. Por exemplo, eu tive processo de... você falou da educação, da educadora física. Imagina psicóloga com depressão. É um ser humano, né? O gente? mundo acabou. O chão saiu daqui de baixo. Não. Você fala, eu? Eu, né? Eu? Mas eu precisava parar de chorar. Porque eu não conseguia. Como que eu ia viver, cuidar de filhos, só chorando, tudo que eu ia falar. E o remédio faz assim, ó, tuf, tira com a mão. Pronto. Resolvido? Não. De anestesia. Anestesiou, eu consigo viver, mas eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. Pra eu poder... E existe muitas pessoas que só tomam remédio na sequência e não vão olhar a causa. A depressão é uma causa? Então... Ou é, você falou já genética, ok, 40%. Pode tem ser a questão genética, bioquímica tem a também. Pode ser falta daqueles hormônios, serotonina. Não entramos dopamina. ainda nas questões da depressão da mulher ainda. Nós estamos Pois falando é, geral. tem mais essa. E da terceira idade também. Genética que eu falo é assim. Por exemplo, a família inteira vem com sempre um histórico. Então, eu tenho que ficar atento a isso, né? Em que idade que eles começaram a ter sintomas e tal. Aí é um cuidado, É um né? cuidado, é um olhar que tem uma predisposição maior. Isso é genética. Ambiente. Às vezes tem toda Acontecidos da uma... vida. Acontecido, também tem toda uma história difícil ali, né? Sabe, assim, uma coisa de história, não é um evento só, mas é uma vida inteira ali com violência, né, entendeu? Então tem abusos, Coisas familiares. Também pode levar, né, então tem vários fatores aí que pode estar influenciando no início de um quadro, no sintoma. Você perguntou isso? É isso mesmo. Isso mesmo. E a questão bioquímica, mas não é maior lá nos 40 mais da mulher, né? Mas não é só lá, sabia que tem gente que tem uma questão genética até menos, esses aí tem que ver, tem que descartar essa hipótese quando for começar a iniciar uma avaliação, né? E sabe o que é legal? A importância do outro, né? Que às vezes a própria pessoa, ela não saca que ela tem, que ela não tá bem, ela vai se misturando com os sintomas. E esse é um grande problema. Que daí ela começa a falar, eu sou assim. Quando ela começa a falar, eu sou assim, pra mim é um problema. Porque começa a se identificar com aquele sentimento. Aí ele começa a viver aquilo. Tem que só ser, assim, eu estou. É diferente, eu estou assim. Sim. Eu não sei até quando, não sei porquê, vou precisar entender, mas eu estou. Agora, quando começa a se definir pelo aquilo que sente, aí... E o outro vê melhor. Então, fala, né? Quantas pessoas já chegaram ali, por causa de alguém que indicou. As pessoas não vão aceitar também falar. Ela fala, você tá louca.
Não É, quero nem né? conversar com você Sobre isso. Tem Não muito. quero nem... Você tá ficando louca? Então, assim, as pessoas também não dão certa abertura, né? É. As pessoas ficam renegando Sim, também, tem né? todo tipo de gente. Tem gente que fala fácil. Tem gente que chega e fala, ai, você perguntou, e aí tudo. Não, tá bem Tá não. louca. E tem Não gente pergunta, não. que, nossa, pra tirar alguma informação, É muito difícil. muito difícil. E aí, que aparenta que tá tudo bem, né? Ah. Aqueles casos que a gente vê nos videozinhos, olha, e aí teve uma coisa impactante acontecido, lá, aconteceu aham. algo que, né, infelizmente. Como que a gente não viu? Como que ninguém viu? Como que ninguém notou? Mas é porque esconde, né? Exatamente. Eu escondia super, E até aí? quando eu não conseguia mais esconder. E o que teve que acontecer pra você ir procurar uma ajuda? Eu acho que a Mari que me falou. Ela me indicou uma psicanalista. Aí foi quando eu comecei a ir na psicanalista. Aí, ó, a importância do outro, né? Precisa ter. Mas Muitas também tem uma vezes. aceitação. Você aceitou de cara. Não, eu sabia que tinha algo errado, mas pra mim, como eu falei, eu achava que era uma tristeza. Não achava que eu tava em depressão. Tô triste pelos eventos. Pelos eventos que tem acontecido, que aconteceram na época, mas ia passar como tudo na minha vida passou. E ou eu escondia o que eu sentia, que na verdade era isso, escondia demais o que eu sentia e não, tá tudo bem, né? E até teve um dia que eu não aguentei mais, né? O corpo não aguentou mais, né? Porque na minha cabeça estava tudo certo. Mas foi Mari que falou assim, que me indicou uma psicanalista e eu comecei a fazer. Tá, e aí uma pergunta. Depois que você diagnosticou, saiu. Nunca mais? Não. Ou isso ainda Às vezes Às vezes é um- Ainda é um processo? é um Ainda é um processo? processo. Eu não sei se eu não estou preparada para responder isso, mas eu não sei se a gente se cura de depressão. Uhum. Mas, por exemplo, você pode até dizer isso depois, mas eu percebo que hoje eu tomo remédio, né? Mas eu não sei, tipo, igual você falou, que a gente absorve aquilo que a gente fala que eu sou assim. É. Então, hoje eu tô assim, eu sou assim ou eu estou assim? Uma hora me dá uma baixa, uma hora eu falo assim, cara, vontade de ficar na cama, vontade de não levantar. Aí eu não sei se é cansaço, eu não sei se é a depressão. As coisas ainda se confundem na minha mente ainda, né? Nos sentimentos. Mas eu não deixei de ter os sintomas. Às vezes, até com o remédio mesmo, às vezes Ela vai e ela vem. vem. Eu acho que é pra, assim, quando a gente, o que os psiquiatras, que eu já ouvi falar, né, que em 2 anos de tratamento certinho, Que eu não fiz. Vou ser sincera, não fiz. Quando A a gente, maioria dá uma coisada, quando a né? gente fica Eu tô bem, aí você quer largar o aí você remédio. quer largar. Ou quando a psicóloga começa a chegar num nível de Vai aprofundando demais, Aí a vai gente demais. ficando. espana, né? Eu sei que isso acontece. É isso aí. Você sabe? Sei. Então isso responde a pergunta, porque quando Olha só que coisa, as pessoas param de tomar remédio. é isso. Porque tá num processo. E olha, vou te falar, é uma loucura parar de tomar sem desmamar certinho. Pelo amor de É. Deus, é pior É um do pico, que o... né? Você faz um pico, você tá Gente. bem, aí você vai assim, Nossa. joga ela no chão, né? É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. É contraindicado, vamos dizer assim, não pode. E eu vou falar que a maioria acontece assim, é perigoso dar, Melissa. sabe, alucinação, surtar, porque você fica meio... sabe, Dependendo do remédio que até tá tomando, os né? sentidos, né, fica meio, sabe, você fica vendo coisa, sabe, não é vendo coisa, mas fica meio, sei lá, fica Vamos estranho. falar, muda tudo, seu Muda, humor, é. tudo que tá em volta, né? Então, aí dentro de um tratamento feito corretamente, vamos dizer, com a continuidade de pelo menos 2 anos, medicamento e tal, e psicoterapia, é possível. A psicoterapia, eu não sei dizer, porque às vezes começa ali e vai vindo coisas para se trabalhar, então é interessante, havendo disponibilidade, né, e condições, é interessante você finalizar ali e realmente compreendendo todo o processo.
Mas, assim, tem saída sim. 95% podem ter sucesso absoluto. Mas podem. Porque Se depende seguirem dessas certo. questões, né? E é isso, um autoconhecimento, um conhecimento das situações, o que eu tenho, como é que funciona, tarará, e uma determinação. Não, eu É vou... se notar e querer falar, eu quero ficar bem, É fazer isso. bem as pessoas que estão à minha Não volta. não é fácil, porque é instável mesmo. Pensar. Não é uma coisa assim, tipo, não, é só uma pessoa, todos passam por isso, disso, de estar uma hora aqui, outra ali, tal, né? Mas se a gente conseguir garantir que pelo menos a medicação a gente vai tomar certinho, a psicoterapia vai ter uma periodicidade, mesmo que às vezes não é semanal, mas pelo menos é alguma coisa que tá sempre ali olhando, cuidando, uma manutenção, já tem uma chance maior de manter esse 95% de sucesso no tratamento, porque é possível. Gente, eu só queria pontuar pra vocês que isso aqui é uma vitória. Ter ela aqui. Trazer ela aqui, meu Deus. Né? Foi assim, Nossa. né, poder trazer e ela E está ela tá falando, porque não é qualquer pessoa que vem Sim. se expor, Aham. falar de você e falar da sua dor, Isso. né, do seu, vamos dizer assim, que a gente tá falando, né, sobre o seu ponto fraco, sobre coisas que você vivenciou ou sente, né, então já é uma pontuação, cara, já se a gente falar assim, próxima, ela falou assim, eu melhorei, eu falei, muito, porque é sobre autoconhecimento, ela se conhecer, Sim. ela se notar, ela notar o dia que ela não tá legal, quando ela não tá legal, ela fala assim, hoje eu não tô Não tô legal. bem, isso. Hoje me bateu um negócio assim, Aham. né, e eu poder, gente, o mais importante é a pessoa que tá próxima de você saber sobre isso, e você esconder ruim, porque a pessoa que tá próxima de você, ela quer te ajudar. Né? Eu falo assim, a gente tem que aprender até lidar, como conversar, como você naquele momento conversar, como você poder ouvir. E é bacana você falar para a pessoa que está perto de você, as pessoas que estão ao seu redor, né? Ou uma pessoa só que você possa falar, porque você vai falar o dia que ela não tá legal, ela, olha, hoje eu não acordei legal. Então, eu vou ser o apoio dela, eu vou conseguir ajudar ela a manter, a aliviar as questões. Agora, entende? então assim, porque tem pessoas que a gente tá perto e que não conseguem olhar para além do próprio umbigo. E São é egocêntricas, difícil, né? Você perceber, essas pessoas perceberem que o outro não tá bem, né? Nem todos têm a sorte que ela tem em casa, Sim. né? Mas eu acho que hoje tem tantas possibilidades, porque hoje tem até mesmo a internet serve para isso, né? As mídias, você tem lugares ali que você pode falar, você pode compartilhar, você pode pedir ajuda. Então hoje tem outros recursos, né? Para aquelas pessoas que realmente ali por perto não tem. Tem pessoas adoecidas, são pessoas que são mais em si mesmadas, né? Mas a maioria, né, dos nossos relacionamentos, às vezes tem algum que nos olha, algum que nos enxerga, algum que pergunta, que se interessa. Então é interessante abrir, né, para essas pessoas que realmente estão ali interessadas e podem, pelo menos, ouvir, né? Mas isso que você falou dela encarar a dor, eu acho que é o passo principal para quem quer. Acho que é o ponto a questão mais... da cura, na verdade, que a gente fala assim, é possível, não é possível? A cura tá nisso, sabe? Em abraçar a dor. E não falar que a dor tá no ambiente, tá lá fora, não, sabe? É aqui, é eu que sinto raiva. Não exteriorizar. Eu que sinto frustração, é eu que sinto medo, sou eu, sei lá, em português aí, vocês me perdoam. Mas tem a ver comigo, né? Então, não negar. Eu sempre falo que esse é o ponto. Muita gente chega lá no consultório, né? Falando, eu vim, mas aconteceu isso, mas não, mas tudo bem, já tá tudo certo, perdoei. E acaba que negando a dor dessa forma, porque tá doendo ainda, eu tô com raiva ainda, eu ainda tô aqui entalada, e eu tô falando que tá tudo certo, que eu perdoei. Não é bem assim, enquanto eu estiver negando, eu tô jogando pra debaixo do tapete, ou seja, a dor tá lá, ela só tá escondida, mas tá lá. Mas uma hora pode ir. E aí que tá, porque daí não resolve, né? Então essa situação é importante. E eu falei de não se identificar com aquele sentimento está em você, mas não é você. E aí que é difícil, né? Porque você separar o que é você, o que você está sentindo
São coisas diferentes e é preciso você refletir sobre isso pra você. Às vezes eu me perguntava assim, quem sou eu? Aham, sim. É uma pergunta mais difícil, eu já falei aqui. Quem que sou eu? É a pergunta mais difícil de responder. Eu sou a pessoa que dá aula feliz, alegre, ou eu sou a pessoa que tá em casa triste, chorando, não querendo ver ninguém? Quem que sou eu? Exatamente. Aí você fica assim. Sua cabeça fica É. um turbilhão. Aí acaba que vem aquele vazio, porque você não sabe. É como se você estivesse só sobrevivendo, não vivendo. Pertencente a qual lugar que você... É. Você não sabia. Eu Qual não que é sabia a de sua onde, versão onde que verdadeira, era, né? Você O que acaba- que eu gosto realmente de fazer. Aham. O que eu não gosto de fazer. O que eu tô sentindo. Eu tenho muita dificuldade de dizer o que eu tô sentindo. Aham. Até hoje Se eu conectar, tenho. né, É. com o sentimento. Porque eu não sei expressar. Eu só sei assim, hoje eu tô com raiva. Sim. Quando eu não tô bem, eu falo assim, eu não tô bem. Mas eu não sei Que é explicar que tá da onde que sentindo, veio. por que você tá sentindo isso. O que aconteceu. A minha psicóloga sempre falava, vê da onde que vem. É. Eu não consigo resgatar de onde que veio aquilo ali. Então, já passando por terapia, ela já tendo essa dificuldade, tipo assim, o que que foi? Qual o evento que aconteceu que te apontou? Vamos voltar à palavra, gatilho, né? É. Que causou aquele sentimento, né? E a pessoa não consegue identificar. Aham. Aí a gente fica pensando, talvez não foi de... o que que é aquilo que naquele dia eu acordo e tá pegando? Porque se eu tivesse sentindo dor de cabeça, eu falei, o que que é? Eu tô pensando em alguma coisa que tem que resolver, né? Mais ou menos assim, sem responder. Mas, e aí, o que faz com esse sentimento todo? Como que eu administro aquilo pra mudar aquilo? Eu acho que não entende? pode desistir. Tem que usar outras estratégias, mas continuar tentando, porque essa conexão com o que está sentindo, e isso quer dizer se identificar o que eu estou sentindo, é essencial, é um aprendizado. E às vezes tem gente que tem mais dificuldade, por quê? Por causa do histórico mesmo. Quantas crianças, vamos botar na criança, que estavam ali sentindo alguma coisa e foram, não é o caso da Paty, mas assim, foram caladas. Eu tenho muitos casos ali de adultos super bem sucedidos, Aham. mas que tem essas coisas ali que estão buscando uma estabilização para não surtar na ansiedade, por exemplo. Porque eles podiam achar um caminho mais fácil se eles soubessem dar nomes para o que estão sentindo, mas eles não sabem. E assim, adultos que Você estudaram, acredita que veio tudo mais. desde a infância, Eu uma acredito que construção sim. e ali... Agora, por exemplo, um caso lá, né, que eu vamos mencionar, que eu já atendi uma vez, que é isso, de uma educação repressora, de querer a pessoa se expressar e ser calada, no sentido de não ter a menor importância o que está sentindo, não quero saber, ficar quieta e faça assim, faça assado, faça Vai isso. por este caminho. Vai por este caminho, não Aham. interessa o que você está sentindo. Se você está feliz ou não, vai por aqui. Então Faça tem assim. isso, tem uma coisa de como aquela criança interpreta também os fatos, né? Ou que não é estimulada, não precisa ser repressora. Ou ela só não foi estimulada a dar nomes. Se ela não foi ensinada, não foi estimulada. Ah, você tá bravo? Ó, o que você tá sentindo? É isso, né? Eu tinha uma paciente que a família dela, quando ela tava chateada por alguma coisa, desde criança, ela não era traduzido para ela, você está chateada por causa disso, mas tudo bem, porque você não vai ter, então normal ficar frustrada. Não, você quer chorar? Vai dormir. Aí ela tinha que dormir. Aí a hora que ela acordava, Engole o choro. engole o choro. Tava tudo bem, entre aspas, mas aquilo tava lá. Aham. Ela ficou com aquilo ali solto. O que é? Ela, né, vontade de chorar, dormiu, acordou. Aí de novo. Aí hoje, ela só quer dormir. Tô cheio de problema, quero dormir. Ela só quer dormir, ela quer passar os dias dormindo, ela não quer fazer mais nada. E nem ter parar sobre aquilo. Aí não entende por quê? Porque ela foi treinada. A vida de adulto não é uma vida fácil, tem desafios o tempo todo. E aí que a gente tem que ter uma certa resiliência pra, né? Não, calma, vou superar, vou encarar, vou pedir ajuda, né? Tem outros caminhos. E aquela pessoa, ela foi treinada a isso. Quando ela estava se sentindo frustrada, quando ela estava chateada, quando ela ia fazer uma birra, qualquer coisa que fosse levar a contrariar os adultos, vai dormir. Entendeu? Então, assim, tudo muito relativo, tem a ver com a história, por isso que não cada um é único nesse processo, né? Tem que ouvir. Hoje, de vários
pods que nós fizemos, e eu fica muito claro, eu já assisti vários episódios, até de, todo mundo já deve ter assistido Gordos Mórbidos, né? Parece que tudo tá desde lá de trás da infância, e aí como acontece, sabe, em certa idade, ou a certo ponto daquela pessoa, ou até onde ela conseguiu resistir, é como se tudo explodisse, ou até onde eu consegui segurar, e aí o negócio acende. Eu vejo assim, que tudo vem um caminho, como foi os seus pais, como antes dos seus pais foram, e aí colocaram pra você, né? Parece que tudo vem muito emaranhado referente a isso. A gente falar sobre ansiedade, sobre comida, a gente já falou sobre comida, né? Comer emoções, né? Parece que tudo vem muito ligado sobre a sua história, né? E eu acho super interessante, tanto na depressão, ansiedade, ou sei lá, você tem compulsão alimentar e tal, entender os seus pontos, né? Sobre você, né? Então, voltando, trazer essas partes da parte da infância, vocês se olhar para trás, ver como que seus pais lidaram com você, ver também a história deles, né? Sempre foi um ponto que sempre acendeu na gente e sempre trouxe os problemas que a gente estava vivendo hoje aqui, o que a gente tem que enfrentar. Sempre foi trazendo a parte de lá de trás, né? Como eram seus pais, como foram criados e como eles, né, criaram você, como foi algumas coisas faladas, colocadas, como foi levar a sua direção, né? E aí a gente vê muitas coisas assim. Os 10 primeiros anos, 10 a 12, não tem como a gente ignorar a importância deles na formação de certos padrões, assim, inclusive já é comprovado emocionais. Essa idade? É comprovado. Entre 10 e 12. Esse aí. 10 e 12 anos. Eles vão ser assim, vai fazer parte tanto do seu... Sim, Caráter. vai te dar... Caráter não. Porque o caráter tem a ver um pouco com isso, tem a ver com o que você recebeu, tem a ver com um pouco do genético, que já vem os traços ali de caráter, né? Mas ela interage com o meio ambiente e aí vai se formando de uma forma pontual, né? E tem a ver também com isso, com a genética, porque, por exemplo, duas pessoas da mesma família reagem de maneira diferente a um evento familiar, por exemplo, né? Por exemplo, eu perdi meu pai. Eu reagi de um jeito, minha irmã de outro, apesar de ser da mesma família. Tem a ver com caráter, com temperamento, personalidade, tudo isso, né? Então, eu acredito que essa base aí já é uma coisa assim que todas as pessoas da área falam dessa forma, que a gente precisa olhar. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes tem muita gente que nega essa importância. E, por exemplo, eu já recebi pacientes que estão lá com uma crise lá, por exemplo, de ansiedade, vamos dizer que é mais comum, né? E aí você vai perguntar pra ele sobre infância, não aceita. Certo. Fala, não, minha questão não é essa, tá tudo certo com a minha infância. Eu nem lembro muito bem também, aí eu falo, vixe. Como se colocasse uma caixinha e... Aí é um problema, é um trabalho dobrado pra mim, sinceramente, porque daí eu tenho que lidar com uma pessoa que tem uma resistência, eu tenho que trabalhar pra mostrar a importância disso e com alguma coisa ruim que aconteceu lá, porque pra falar que nem lembra, tem alguma coisa... a pessoa apagasse da mente. Não é uma coisa comum, a gente não lembra de tudo, a gente tem memória de determinada idade pra trás e tal, mas agora se negar a falar sobre isso, já é um sinal de algo, né, que tá indicando ali que, opa... Então, é uma base importante, mas que influencia a nossa vida adulta, mas não determina nada. Influencia. Então, as experiências que nós tivemos, que você pode as ter um concepções, direcionamento. com certeza. As concepções que a gente formou ali, inicialmente, por exemplo, de concepção do que é um casamento, por exemplo. Né? Outro dia tava falando sobre isso, aí uma pessoa que tava ouvindo fala, por isso que eu não quero casar jamais, eu vou namorar 20 anos, mas não vou casar jamais. Então, por que ela tá falando isso? Tem a ver com o casamento no modelo que ela viu. Então, tudo tem a ver, mas não é determinado por isso, é influenciado. Então, eu posso rever a qualquer momento e isso pode ser recolocado.
Nada é assim, né, cristalizado dessa forma, que não vai mudar, né, que não vai ter alteração, que vai realmente, isso pronto, acabou, não tem jeito agora pra mim, né, não é assim. Mas Se a gente entrega, precisa, né? a gente precisa, não dá pra ignorar, eu acho que assim, é isso, tem que voltar, porque é a base minha de entendimento de mundo, que eu vou ver o que é relacionamento, o que é isso, o que é aquilo, e a partir daquilo é que eu vou, aí passa a adolescência, aí eu vou começar a questionar, vou começar a fechar outros conceitos depois daquele, a partir daquele. Então é isso. Paty, minha última pergunta pra você. Opa! Você se vê hoje, depois de ter passado por várias coisas, várias pontuações, você acredita que você... Ai, gente. É isso, por isso que a gente tem comédia aqui, é isso. Ai, fui. Depois ela faz vídeo desse negócio aqui, tá vendo? Ela tá me pagando por isso. É isso aí, isso está chegando o pagamento. Se eu perguntar pra você, se desde quando você notou e tudo aconteceu, várias coisas aconteceram, você melhorou e você tá no processo, você acredita nisso, você tem na sua mente muito claro isso? Não, que eu melhorei. Ainda tem eu acredito que um longo caminho, mas, por exemplo, eu tinha um problema seríssimo com relação ao meu pai. Eu ocupava por várias situações ruins que aconteceram na minha vida, na vida da minha mãe, dos meus irmãos. Então eu carreguei muitos anos aquilo comigo. Mas na psicanálise eu comecei a entender o lado dele. Não só o lado da minha mãe, por exemplo. Sim. Então, com esse entendimento... Você acaba reinterpretando aquele sentimento. Exatamente. Eu passei a entender o lado dele, não só um lado... Um lado que era... O lado defensor. Que era o da minha mãe. Sim. Eu ouvia a história da minha mãe, não ouvia a do meu pai. Sim. Então ele tinha a história dele. Então antes dele falecer, até agradeço a Deus por ter tido esse momento. Até antes dele falecer, eu disse tudo pra ele que eu sentia. E ele me explicou a versão dele das coisas que aconteceram. Então eu pude mais ou menos entender o lado dele e aquele sentimento que eu tinha dele de raiva, de revolta, amenizou. Sim. Então aquele peso aí eu não carrego mais. Eu consegui ver, enxergar o meu pai. Coisa que eu não tinha. Sim. Você só via o quê? A dor da sua mãe. Da minha mãe. E eu absorvi a dor dela porque eu tenho minha mãe como, né? Nível matriarca Nível sensacional. hard. Então o que minha mãe falava estava certo. Sim. O que minha mãe fez estava certo. Ao longo dos anos, o que ela fez. Blá. E eu via meu pai errado, mas eu não sabia o porquê que ele agia daquele jeito. Sim. Então, esse Quer dizer que tem período- muitos pontos do relacionamento dos seus pais que não condiziam. E que, na verdade, eu não tenho nada a ver com eles dois, né? Isso, aí que tá. Depois que eu fui entender, eu não tenho nada a ver. Nada. Ele era meu pai, mas marido e mulher, os dois tinham que se resolver. Mas acaba o quê? Que a gente chama lá na sistêmica de triangular. Quando tem um conflito que não consegue resolver entre eles, um deles sempre triangula com o terceiro. E aí inclui ali na relação e acaba pra quê? Pra buscar a força. Sim. Que tá sem força, busca força pra poder falar, ó, tá vendo como eu sou certa e o outro é errado? E aí você vai sentir a dor daquele outro e vai acabar se posicionando em relação àquele terceiro lá, que muitas vezes é seu pai, Sim. que você não poderia nem sentir aquilo em relação a ele, porque ele não tá fazendo nada em relação a você, mas sim a sua mãe. Então é um balaio de gato, mas isso faz tão mal pra gente, porque nos leva pra um lugar que daí a gente começa a se questionar, poxa, então eu não sou importante, né? Então eu não me amo, eu não sou digna de amor. Então começa a ver, é uma coisa muito... Porque hoje o adulto olhando essa dor é de um jeito, mas volta na mente da criança.
Volta na mente de encarar aquela dor como a idade que ela tinha lá atrás. Vivenciar tudo aquilo lá. E de olhar, porque a gente convive no social, aí a gente olha pros outros e fala assim, ai, o pai tá aqui, ó, meu. Aí você começa a se comparar, aí você começa a falar. Por exemplo, os aí, seus pais se separaram com que idade? Você estava com qual idade? Eu estava com, acho que uns 17 anos. até lá foi. Vivenciou-se muitas coisas Coisas. antes também da separação dos pais, vamos dizer assim. Vivenciou-se muitas coisas. Pois né? é. E agora, quando você tem informações do outro ponto de vista, porque é sempre assim mesmo, é óbvio, ela não vai passar o ponto de vista dele, vai passar dela pra Sim. você. Natural. Aham. Quando você tem um outro, aí você precisa voltar lá. E aí reinterpretando isso, né? Porque essa reinterpretação é que vai te dar um novo posicionamento. Diante dessas situações, diante desse sentimento, né? E diante de você mesmo, mais criança. Porque lá, às vezes, criança que eu falo assim, é dessas idades que você foi vivendo isso. Às vezes não é criança necessariamente, é adolescente e tal. E aí você vai ressentindo tudo mais de um outro lugar. Que daí é o que a gente fala de se diferenciar disso, né? E aí você consegue, sabe? Se desconectar, se desconectar dessas coisas, esses dramas da vida familiar que fica te prendendo, né? E é assim mesmo, todas as famílias têm isso. Mas você melhorou? Todas as famílias são assim. Melhorei. Ainda tem processo. Mas ainda estamos em processo ainda. Estamos no caminho. É isso aí. Gente, só de dela tá vir aqui Nossa. falar, eu acho que qualquer pessoa que vem e fala de si, né, já é um caminho É muito gigantesco. legal, é muita coragem. Olha, eu vou falar pra você, eu acho que esse ainda é um ponto, a gente não chegou, não falou outros pontos, eu acho que a gente ficou hoje o dia foi super bacana do que a gente falou, a Paty trouxe muitas experiências do que ela viveu, a gente não passou tudo que a gente programou, mas eu acho que precisa de um outro episódio pra isso. Que é muita pano pra manga. É né? muito Muita detalhe, a coisa. gente não... Detalhe, mas essas contribuições eu acho que são riquíssimas, porque traz muito impulso, assim, para quem tá vivendo isso, né, buscar ajuda para quem se percebe com algumas coisas, assim, parecidas, para quem tem questões familiares, que precisa reolhar, opa, tem outro ponto de vista, então, assim, são coisas que acrescentam muito, e eu acho que o principal é isso, né, que tem saída, pra gente não se acostumar, não se acomodar com as coisas que a gente sente, né. Então, a dica Eu acho, é... só falando aqui, eu acho assim que quem tá passando por esse momento agora, o ideal seria não se calar, eu acho. Isso Não mesmo. esconder. Porque o outro não é obrigado a saber o que você está sentindo. Exatamente. E às vezes as pessoas não entendem. Você tá bem, tá sorrindo. Então pra ela você tá bem. Só que ninguém vai ver Tem o seu noção, eu. né, Não do tem eu. noção do seu eu. Mas não é melhor, deixa eu perguntar pra você, não é melhor você contar pro outro que te ajude? Então, a O melhor ideal coisa seria, que tem né, que tivesse coragem de... é contar, é falar. Conta pra uma pessoa que você tem confiança, que você sente a vontade de falar. Não é fácil falar. Não é. Você tem vergonha de falar, você acha que você não tem idade mais pra isso, pra ficar sentindo essas coisas, mas eu acho que o começo de tudo é você falar o que você tá sentindo. No meu caso, quando eu tive, eu precisei do empurrão. E foi da minha filha. Falou, mãe, você não tá bem. A sua filha que foi a... Ela ainda era pequena, não é a mulherona que tá hoje, mas assim, ela que falou, você não tá bem. E aí eu falei, gente, eu não tô bem. Tava com insônia, não tava dormindo, não tava comendo, só chorava. Então um monte de coisa assim, mas tentando, achando que tava escondida. Que nem tava vendo. Que ninguém né? tava prestando atenção. Ninguém tava prestando atenção. E aí eu falei, realmente eu não tô bem. Aí por causa dela, claro, a gente fica mais por causa do outro muitas vezes, né? Tá ali, não tá aguentando mais o que a gente tá passando. Aí a gente vai procurar ajuda, né? Então hoje eu consigo ver a remissão total, assim. Tem momentos de tristeza? Tenho, mas não Pontuais, consideram que algumas coisas. um processo depressivo mais. Já consegui desmamar dos remédios e espero, né, que não precise voltar, porque... Olha essa alegria, E se precisar, eu volto também. Tudo bem. Eu acho Não que tem não problema tem que ter nenhum. problema isso. As pessoas ainda discriminam, ainda usaram é o verdade, remédio, é verdade. que eu acho que não tem problema algum Sim. se é pra te ajudar. Nossa, mas gente, continuar o processo de autoconhecimento. Isso, foi essencial. A psicoterapia pra mim foi essencial. Olha, gente,
eu vou falar pra vocês, o nosso episódio, ele vai ser dividido em outros episódios, porque nós não falamos tudo sobre depressão. Verdade. Nós não entramos para outros processos e outras etapas, Faixa etária, outras né? faixas etárias que a gente tem que entrar. Eu acho que é super importante. Nós vamos trazer depois. Eu acho que foi super bacana. Obrigada, Paty. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer compartilhar. inenarrável. Inenarrável. Foi um prazer poder te demais. ouvir, você compartilhar com a gente. Você tem empatia. Eu acho que ela não com pode as sair pessoas. mais dali, né, gente? Tem muito a entregar, né? Não? Tem melhor- história, é ela que melhor não lá tem. atrás. Tem muita história ali. Mas, gente, tenha empatia com outras pessoas. Pare um pouquinho, olha pro seu lado, olha pro seu familiar. Se você notar alguma coisa diferente, algum movimento que não tá no habitual, né? Vá lá e pergunte. E se você tá sentindo algo também, chega no amigo, em alguém muito próximo, fala, não tô legal hoje. Abra seu coração, fale de você, peça ajuda. Eu acho que o mais essencial é você assim, me ajuda. Eu não sei pra onde for, mas me ajuda. Exatamente. Fale de você. Tem muita gente, Dani, que tem preocupação assim, não, é caro, nem todo mundo tem plano de saúde, né? E os psiquiatras, às vezes, não estão atendidos pelo plano de saúde. Mas tem caminhos, Mas né? tem caminhos. Eu falo assim, por exemplo, as pessoas que chegam até a mim perguntam, quanto que é a sessão? Teve situações de pessoas que falam assim, eu não tô bem, eu tô precisando de ajuda, mas eu não tenho condição. De falar, vem aqui no consultório, vamos conversar primeiro? E chegar a um ponto, quanto que é que você tem condição? Tem condição de alguma coisa? É 10? É 20? 30 reais? Sabe assim? Porque a gente tem algumas formas de ajudar. Então, assim, vença esse medo. Porque às vezes a pessoa não vai porque não dou conta, então deixa quieto, que é melhor uma coisa que não vou conseguir pagar. E às vezes tem gente que vai ajudar, que vai trabalhar com você, que vai, tipo, Sim. dar suporte, independente do que você tenha condição, entendeu? Então, vença esse primeiro posicionamento, né? Vencer o medo e a vergonha. E a vergonha, exatamente. Porque às vezes você tem Então, vergonha de se abrir, de falar. Porque parece fraqueza, né? Parece que é. Mas você já é guerreira, já muito forte pelo de você contrário, falar. é muito pelo contrário, é sinal de força. Já tá aqui falando já. Já, nossa. Não é? Gente, é nível, olha. Então você também pode chegar aí, se você tá triste, fala para alguém próximo, abre seu coração, chama sua amiga, vai tomar um café, peça uma pizza, vai comer pizza. É isso. Né? Não vamos depois trazer outros episódios que falam sobre depressão e muito mais. A gente vai falar sobre as faixas etárias, que eu acho que é sobre coisa que a gente não chegou ainda. Essencial, acabou. E há outras fases também que são importantes. A parte já vivenciou, mas a gente vai trazer mais coisas ainda. Gente, porque aqui no Pode Dani, todo mundo tem algo a dizer. E nós esperamos você no próximo episódio. Beijo! Tchau! Um abraço! Let's go! Tintim, agora eu tô no copo novo, brincadeira. Acabou aí, né?